A legalização dos jogos de azar, debatida no Senado, é uma das propostas legislativas que tem impacto na agenda econômica. Os defensores da legalização argumentam que esta nova indústria dos jogos pode aumentar a arrecadação de impostos, gerar empregos e movimentar o turismo. Nós vamos discutir o tema com o relator do projeto, senador Irajá. Senador, obrigado pela presença. Vamos discutir esse projeto que tem polêmicas, né? Um projeto bastante amplo. E eu queria começar perguntando para o senhor o seguinte: o senhor entende que esses impactos econômicos são a principal causa para se defender esse projeto, como o senhor, que é relator, defende? Bom, esse projeto, na verdade, ele é uma agenda econômica e social. Porque quando a gente cria um ambiente de negócios novo, regulamentado, com regras, onde o poder público pode credenciar as empresas que vão atuar no mercado e fiscalizá-las, na verdade, nós estamos falando aqui de geração de emprego, renda e também de impostos, que serão revertidos em projetos nas mais diferentes áreas, né? Na saúde, na educação, na própria segurança pública e também na infraestrutura do país. Queria que a gente fosse abordando cada um dos aspectos. O projeto ele trabalha com a inovação, que é a legalização de cassinos, que hoje não existem no Brasil. No caso dos cassinos, como que seria isso? Esses cassinos seriam em locais turísticos, em conglomerados turísticos? Na verdade, o projeto ele não trata do tema de jogos, apostas e cassinos com nenhum tipo de preconceito. Ele abarca todos os tipos de jogos existentes no Brasil. Nós precisamos relembrar que, por exemplo, o jogo do bicho, ele faz parte da cultura brasileira. É um jogo peculiar ao Brasil e não existe em outros países do mundo. E existe desde 1892, ou seja, há mais de 130 anos. O jogo do bingo é também algo que é conhecido pelos brasileiros há décadas, né? A própria rifa, o jogo do bicho, são instrumentos utilizados até pelas igrejas, nas suas mais diversas modalidades, igrejas evangélicas, bingo, né? Igreja católica. Eu sou cristão, católico e devoto do Espírito Santo. É muito comum na minha paróquia a igreja utilizar do instrumento do bingo e da rifa para arrecadar fundos para a igreja, né? Então o jogo está presente na vida dos brasileiros. E o que nós estamos fazendo aqui é criando regras, né? Critérios do que pode e o que não pode. E uma vez você criando um ambiente de negócio saudável, né, estabelecendo os critérios do jogo responsável, nós estamos abrindo esse mercado para que gente séria possa atuar nesse negócio. Porque hoje, infelizmente, o jogo está na mão do crime organizado, né? E nós não queremos isso. Muito pelo contrário, nós queremos moralizar esse mercado, para criar esses limites e estabelecer também um instrumento onde o governo pode arrecadar, os municípios, os estados e a própria União possam arrecadar impostos, que hoje não é arrecadado absolutamente nada, e o Brasil fica assistindo, enquanto isso também os outros países que já o fizeram, essa regulamentação, avançarem do ponto de vista tanto social quanto econômico. Agora, no caso do turismo, eu creio que os cassinos podem vir a ser o grande atrativo em função de possibilitarem a abertura de polos turísticos que hoje não existem. É verdade. Eu tive a oportunidade de conhecer praticamente todos os modelos de jogos que foram aprovados no mundo. Nós temos alguns bons exemplos, né, como tem nos Estados Unidos, Las Vegas, que é um polo turístico mundial. Você tem também na Ásia, como Singapura e Macau, que também implementaram os resorts integrados dentro do seu território. Nós temos bons exemplos na Europa, como a Espanha, a Itália também, que são países que são muito visitados pelos turistas de todo o mundo. E temos também exemplos aqui na América do Sul, nos países vizinhos, como a Argentina, como o Uruguai, o próprio Chile, que também fizeram a legalização do jogo e incluindo nesse contexto a implantação dos resorts integrados, e hoje são grandes potências turísticas, né? Hoje o Brasil, infelizmente, está muito aquém do potencial que nós temos, né? Nós recebemos menos turistas, por exemplo, do que Buenos Aires, na Argentina, o Brasil inteiro, né? Nós estamos há 10 anos recebendo 6 milhões e 300 mil turistas. E olha que nós não perdemos em absolutamente nada em relação aos outros países em belezas naturais, né, como as praias do Nordeste. Nós temos a nossa Amazônia, nós temos o Pantanal, nós temos o Rio de Janeiro, temos o sul do país também com belezas turísticas maravilhosas. No entanto, o Brasil hoje, que é a 8ª maior economia do mundo, é apenas o país 50 no ranking mundial de países visitados no mundo. E nós temos toda essa diversidade, temos um povo acolhedor, né, um povo hospitaleiro, as belezas naturais, então nós temos tudo na mão.
O que a gente não pode é admitir que os países no mundo inteiro já fizeram a legalização dos jogos com responsabilidade e com critérios, e apenas o Brasil, por exemplo, e a Bolívia, na América do Sul, ainda não fizeram. Eu queria que o senhor explicasse para quem nos assiste que no caso desses resorts com cassinos há uma limitação de quantidade, não é isso? Sim. O projeto, ele é bem conservador, porque é admitido dentro do projeto apenas 34 resorts integrados. Em todo o país? Em todo o país. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos têm mais de 1.000 resorts integrados hoje instalados no território americano. E por que nós fizemos essa opção? Porque a gente queria fazer um teste para ver se vai dar certo. O que der certo, a gente pode depois no futuro ampliar. Então é previsto no projeto a instalação de um resort apenas por estado, através de uma concessão federal onerosa. Um exemplo disso são os aeroportos, que foram também concessionados no país e com muito sucesso. E apenas os estados de São Paulo, Bahia, Minas e Rio de Janeiro, que são os estados mais populosos, seriam 2 licenças. E também o estado do Pará e a Amazônia, por causa da extensão territorial. Então, uma vez implantados 34 resorts, que são admitidos no projeto, daqui 5 anos, que é o prazo de maturação de um projeto dessa dimensão, nós estamos falando de um projeto mínimo de $1 bi para cada um desses resorts. Ou seja, há uma previsão de investimentos de 34 a 50 bilhões de dólares só na implantação. Só na implantação desses resorts. É a economia real sendo aquecida, a construção civil, a geração de emprego, de renda, esse dinheiro circulando no mercado real. Então, isso só tratando dos resorts integrados, sem contar também a previsão de instalação também de casas como bingo a cada 750 mil habitantes e também a implantação de licenças, também de autorizações federais para o jogo do bicho a cada 150 mil pessoas por município. O que poderia, sem querer interromper o senhor, o que poderia existir nesses resorts integrados, além do cassino em si? São hotéis? Como é que essa estrutura funciona? Isso é importante, a sua pergunta, porque muitas pessoas não sabem isso. Inclusive, eu também não sabia há anos atrás. Mas um resort integrado, ele é um grande complexo que inclui a hotelaria, inclui shopping center, inclui um centro gastronômico, que são os restaurantes, o centro de convenções, que é onde acontecem os grandes eventos, shows, espetáculos musicais, teatrais, artísticos de um modo geral, e tem o cassino também. Então são 5 em 1. Então isso é um resort integrado. E lembrando que o cassino é apenas o âncora do projeto, é o que atrai o turista internacional, mas ele representa apenas 20% da movimentação financeira que acontece dentro desse mesmo resort, dentro desse mesmo complexo. Os outros 80% é o turismo. Agora, como é que, não sei se o projeto trata disso ou se isso virá com a regulamentação posterior, como é que um empresário, por exemplo, pode se candidatar a ter um resort desse num estado? É o próprio estado que vai abrir um processo licitatório? Como é que seria assim, a abertura desses resorts? Isso aconteceria num outro momento através de uma regulamentação, onde vai se definir os critérios. O que nós estamos estabelecendo dentro do projeto é o quantitativo que pode ser feito, que são até 34 licenças federais, repito, são concessões federais onerosas, na modalidade técnica e preço. Então, será constituída naturalmente uma comissão que seria bipartite, ou seja, de membros da União e dos estados, para se definir quais seriam os critérios desse edital, né, para que as empresas nacionais e até as internacionais possam participar desse grande leilão, que é uma espécie de um leilão, né, como eu dei o exemplo e repito, dos aeroportos, que foram concessões também federais onerosas na modalidade técnica em preço. O senhor já explicou que, além da constituição desses resorts, o projeto legaliza também jogo do bicho, bingos. Eu queria perguntar especificamente dos bingos, como é que vai ser, e colocar uma questão para o senhor. Nós já tivemos bingos no Brasil, foi uma iniciativa que durou pouco. Por que agora, nesse projeto, essa iniciativa daria certo, ou nós não corremos o risco de acontecer o mesmo que aconteceu no passado? Bom, é importante também esclarecer que dentro do projeto está muito claro no próprio texto que será admitida através de autorizações federais um bingo a cada 150 mil habitantes numa cidade. É uma espécie de uma licença federal. E para o jogo do bicho, uma licença a cada 700 mil pessoas na cidade. Então esse é o critério que ficou definido dentro do projeto. Em relação à sua preocupação,
é simples. Hoje o bingo, ele acontece na vida real. Quantas casas de bingo nós temos hoje em funcionamento no Brasil de forma clandestina, ou seja, de forma ilegal, sem arrecadar impostos, sem a fiscalização do poder público? Hoje, com o celular, né, um adolescente, um idoso ou mesmo um adulto, ele pode estar jogando bingo eletrônico. Então, o que nós estamos fazendo aqui não é inventando a roda. Isso já é uma prática, já é um hábito da população brasileira jogar, seja bingo, seja o jogo do bicho. O que nós estamos estabelecendo aqui, com responsabilidade, são critérios para que a União possa, evidentemente, fiscalizar essas empresas que estão atuando no mercado legal, formal, e, evidentemente, possam cobrar essas empresas também. O projeto prevê a criação de 2 impostos. Vamos entrar aqui agora na pauta econômica. Como é que seriam esses impostos? Que nível de imposto? Imposto municipal, imposto federal, da União? Como é que funcionaria a arrecadação por meio de impostos? A previsão de uma CID, né, num índice de 17%, fora os impostos obrigatórios, né, municipais, estaduais e federais, mais o recolhimento da CID de 17%. Essa alíquota de 17% da CID, ela pode representar uma arrecadação de até 22 bilhões de reais por ano em todo o país nesses jogos. E esse bolo, né, essa fatura de 22 bilhões, já tem um destino certo, né, já tem uma finalidade social correta e vinculada. Não pode ser utilizada, por exemplo, como alguns aventaram, para pagar o déficit fiscal, né, do rombo que existe hoje. Isso não é admitido. O projeto define não só a alíquota, mas aonde esse recurso será aplicado. Então, 16%, por exemplo, desse montante arrecadado vão ser distribuídos entre os estados da federação, os 27 estados brasileiros. Outros 16%... Para todos ou só para aqueles que tiverem os resorts? Para todos. E os outros 16% serão distribuídos para os municípios brasileiros também, né, no mesmo critério que já é distribuído o FPM e o FPE, né, que são indicadores já utilizados para distribuição de recursos federais. Além disso, há a previsão de 12% para a nossa Embratur, que é a empresa que faz a promoção brasileira, né, com relação ao turismo. Há uma parte que vai para a saúde, uma parte que vai para o esporte de 10%, há uma parte que vai para a saúde, tem uma parte que vai para políticas públicas voltadas à segurança também. Então, há toda essa divisão, né, de uma maneira muito equilibrada e racional, para que esse dinheiro, obviamente, possa ser bem investido e aplicado na sociedade brasileira e no país. Quem seria responsável pela fiscalização dessa cobrança de impostos? A União? Olha, a regulamentação é que vai apontar dentro do Executivo quais são os órgãos que vão, por exemplo, fornecer as concessões federais. Se vai ser o Ministério da Fazenda, se vai ser o Ministério do Turismo, isso é competência do Executivo. Não cabe ao Legislativo definir isso, ou nós incorreríamos em um equívoco inconstitucional de extrapolar a nossa competência. Então, isso não pode ser admitido dentro do projeto. Da mesma forma, a fiscalização. Se vai ser o Banco Central, se vai ser a Receita Federal, se vai ser a Polícia Federal, o próprio Executivo vai definir isso também num segundo momento por regulamentação. Aqueles que criticam o projeto, eles usam um dos argumentos que seria a possibilidade de lavagem de dinheiro, crime organizado. O senhor acha que a criação de um imposto, a fiscalização desse imposto é suficiente para evitar isso? Por exemplo, a lavagem de dinheiro? Olha, tem 2 aspectos que são importantes no projeto, que nós tivemos uma atenção e um cuidado especial. Primeiro, em relação a esse tema da sonegação e da evasão de divisas. As pessoas ainda têm uma falsa impressão que um jogador vai num bingo ou mesmo no cassino com uma mala de dinheiro em espécie e vai ficar jogando a noite toda e, eventualmente, se ele ganhar algum prêmio, ele vai sair também com dinheiro de lá em espécie. A gente via muito isso nos filmes, né? Há algumas décadas. Isso não existe nos dias de hoje, né? Nós estamos na era digital. E como tal, o projeto prevê que o apostador ele só pode movimentar as suas apostas de forma digital numa conta pessoal do cidadão, no seu CPF. Não é permitido nem o CNPJ, para você ter uma ideia. Então, o apostador, ele vai estar lá no cassino, ele tem que abrir a conta na pessoa física, uma conta digital. Se ele vier ganhar algum prêmio, ele vai receber o prêmio também, digitalmente, nessa conta, no seu CPF. Portanto, esse processo, ele é todo lastreável, ele é todo auditável.
né? E pode ser fiscalizado pela Receita Federal, pela Polícia Federal. Então, com absoluta transparência. Então, isso é importante que as pessoas entendam, né? Porque ainda existe essa impressão equivocada. Com relação a outro tema que também é uma preocupação nossa, que é do endividamento, né, do jogo compulsivo, do vício até. Do próprio vício, que é a ludopatia, eu também queria poder aproveitar o momento para poder tranquilizar aos espectadores que no texto está terminantemente proibido o jogador apostar via cartão de crédito ou que essa instituição, essa empresa possa financiar ou emprestar dinheiro para esse jogador, em nenhum nível. A pessoa só pode pagar, para você ter uma ideia, ou em Pix ou em cartão de débito, justamente para coibir essa possibilidade do vício e do jogo compulsivo. Então, são cuidados e medidas que nós tivemos dentro do projeto para que seja um jogo responsável, verdadeiramente, como acontece em todos os outros países que o fizeram esse enfrentamento também. O senhor falou da legalização do jogo do bicho, que nós sabemos que acontece de norte a sul do Brasil de maneira informal. Esse mercado informal, no passado a gente já viu isso, ele não quer ser legalizado, né? Como é que funcionaria isso, né? Vamos legalizar, vamos criar um jogo do bicho oficial e esse jogo do bicho clandestino continuaria? Eu vou te dar um bom exemplo. A indústria hoje do tabaco. Segundo dados oficiais, quase 40% de toda a movimentação de venda de cigarro no Brasil é pelo contrabando, é pelo mercado ilegal, clandestino, criminoso ou qualquer outro nome que a gente possa dar. E existe 60% do mercado formal, porque existe uma indústria legalizada, com regras, com um arcabouço e que operam de forma legalizada e que são fiscalizadas pela União. No jogo não é diferente. O problema é que hoje 100% dos jogos hoje funcionam de forma clandestina. E o que mais deseja o crime organizado é justamente continuar funcionando na sombra da lei. Então, quando a gente cria um ambiente com regras do jogo responsável, com um arcabouço, né, uma segurança jurídica, nós vamos estar convidando gente séria para entrar nesse mercado, empresas idôneas, empresas auditadas na Bolsa de Valores, empresas com política de compliance, né, empresas que estão operando de forma legalizada, que pagam imposto, que gera emprego, que gera renda no país, justamente para a gente poder coibir a prática do jogo clandestino e ilegal. Queria abordar um outro aspecto econômico, que é em relação à geração de empregos. Existe uma estimativa sobre isso, né? Nesses resorts, sobretudo, né? Esses que vão ter hotéis, cassinos, do que se geraria de empregos, eu digo não durante a implantação, mas posteriormente. Sim, nós temos os estudos que apontam que no universo de 5 anos há uma previsão de investimentos da ordem de 100 bilhões de reais, né? Dentro de todas essas modalidades de jogos. Na questão do emprego, a expectativa de criação de mais de 1,5 milhão de novos postos de trabalho, diretos e indiretos, além do próprio recolhimento dos impostos, que a gente mencionou aqui, de 22 bilhões de reais. Agora, a atração de turistas, o senhor acha que nós podemos mudar uma realidade também do turismo internacional? Porque há o turismo local, que isso deve gerar, né? Uma pessoa sai de sua cidade para ir num resort em outra cidade ou até em outro estado. Mas há também a possibilidade do turismo internacional. O senhor crê que esse turismo internacional também possa ser incrementado? Eu tenho absoluta convicção disso, porque foi o que aconteceu no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, da OCDE, que são 34 países, apenas a Islândia ainda não legalizou jogos em nenhum nível. Do G20, que são as 20 maiores economias mundiais, que o Brasil é a 8ª maior economia hoje, apenas o Brasil e a Indonésia, que é um país muçulmano, ainda não fizeram. Até a Arábia Saudita fez recentemente a legalização dos jogos. Então não pode estar o mundo todo errado e apenas nós estamos certos. Aqui na América do Sul, só o Brasil e a Bolívia não fizeram. Todos os outros países já o fizeram. Então o que está acontecendo? O Brasil está fora da rota do turismo internacional. Um turista europeu, asiático, americano, quando ele imagina uma viagem, ele enxerga a Argentina, ele vai para o Paraguai, ele vai para o Chile e não vem para o Brasil, porque o Brasil não oferece essa modalidade de turismo que agrada a vários turistas. Pode não agradar a mim, pode não agradar a você, mas nós temos milhões de pessoas no mundo que estão ávidas a conhecer países que oferecem esse tipo de turismo. Então, quando o Brasil enfrentar o tema e aprovar essa matéria, que eu
estou confiante para a gente poder aprovar esse projeto o quanto antes, o Brasil vai se posicionar na rota do turismo internacional como uma opção. Não significa que nós vamos dominar o turismo mundial, mas o Brasil passa a ser e enxergado no mundo todo como uma opção de turismo internacional. E eu estou muito convicto que, ao aprovar essa matéria e a gente conseguir implantar os resorts integrados, por exemplo, nós possamos sair hoje, né, do patamar de 6 milhões e 300 mil turistas que nós recebemos anualmente para algo em torno de 12 milhões, né, dobrar esse fluxo de turistas em apenas 5 anos. Pessoas que vêm aqui com dólar, com euro, para investir na nossa economia, gerar emprego para o povo brasileiro, movimentar esse mercado. O Brasil tem a indústria do turismo como uma vocação adormecida. Nós que já temos a fama no mundo, como grande produtor de alimentos, na produção de energia renovável, somos respeitados por isso, o Brasil pode se tornar uma grande potência mundial no turismo internacional. Quando o senhor traz esse cenário, mostrando que a maioria dos países já legalizaram o jogo, e também quando traz os aspectos econômicos, o que isso pode gerar, parece claro que essa seria uma boa medida. Entretanto, nós temos, em parte da sociedade, um sentimento de repulsa à legalização dos jogos. Até uma questão moral. Por que o senhor acha que existe esse ambiente numa parte da sociedade e o que é preciso fazer para se romper isso, já que a legalização seria tão positiva do ponto de vista econômico? Eu acho que a população amadureceu. Eu acho que aquele preconceito que ainda existia em relação a esse tema, ele já é uma página virada hoje na sociedade brasileira. E digo além, eu acho que a internet contribuiu muito para isso, porque as pessoas passaram a ter acesso mais fácil ao jogo, seja na modalidade de apostas esportivas, como nós já aprovamos no ano passado, que é uma grande realidade, seja através do bingo virtual ou online, você pode chamar das duas formas, seja através dos cassinos virtuais. Então, as pessoas começaram a ver que isso faz parte da rotina e do hábito dos brasileiros. E trataram esse tema com a naturalidade, a normalidade que o tema e a responsabilidade que o tema requer. Não é mais uma coisa escondida ou distante da realidade dos brasileiros, é uma coisa presente na vida das pessoas. Então, nós não podemos agora ficar aqui de braços cruzados, assistindo as pessoas jogarem, principalmente no mundo virtual, e o Brasil não tirar proveito disso. Os empregos ficando fora, porque as empresas estão fora, os impostos também ficando fora do Brasil e as pessoas continuam jogando. Quais são as próximas etapas na discussão da matéria, a votação no Senado e qual é o sentimento do senhor em relação à possibilidade de aprovação final, de se transformar em lei? Bom, esse projeto, ele não é uma novidade no Congresso Nacional. Pelo contrário, é um tema que está aqui há 30 anos e vem sendo exaustivamente discutido e debatido. O fato é que foi aprovado na Câmara dos Deputados, já tem mais de 1 ano e meio, e esse tema já vem sendo discutido aqui no Senado há praticamente 1 ano e 7 meses. Nós já realizamos as audiências públicas, já discutimos essa matéria na Comissão de Constituição e Justiça, onde esse projeto foi aprovado. E, inclusive, fizemos recentemente uma sessão de debates ampla dentro do plenário do Senado Federal, com a participação da sociedade, das entidades organizadas, das instituições também relacionadas a esse segmento. Portanto, o projeto está maduro para ser discutido no plenário e votado o seu mérito. O que nós não podemos mais é ficar protelando essa discussão. Eu acredito de verdade que nós temos o convencimento da maioria dos colegas senadoras e senadores, nós temos os votos suficientes para aprovar essa matéria, temos o apoio majoritário da sociedade brasileira e eu te digo isso com muita segurança porque há o apoiamento em nota técnica de todas as instituições privadas, a BIH, que é a Associação Brasileira de Hotéis do Brasil, as suas associações de entretenimento, de games, enfim, de eventos, todas elas manifestaram publicamente o apoio a essa matéria, porque entendem que isso vai gerar uma agenda positiva para o Brasil. Nós temos o apoiamento de todos os ministérios, praticamente, da Esplanada, o Ministério da Fazenda, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já disse publicamente ser favorável à aprovação desse projeto, o Ministério do Turismo, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Trabalho,
O próprio presidente da República e o vice-presidente da República fizeram declarações também públicas de apoio a essa matéria, que, se aprovada no Senado, o presidente não será óbice, ou seja, ele irá sancionar esse projeto. Portanto, eu não conheço uma entidade ou alguma associação de renome que tenha se manifestado contrária. Eu acho que o ambiente, tanto parlamentar, o ambiente econômico e o ambiente também do povo brasileiro, da população brasileira, é majoritariamente favorável. É claro que o projeto não é unanimidade, né? Está longe de ser, mas eu acho que nós temos todos os atores, né, na sociedade brasileira que estão dispostos a aprovar essa matéria e a gente fazer um teste, que na verdade vai ser um grande teste. E não há problema nenhum, né? Se não der certo daqui 5 anos, qual o problema da gente proibir de novo? Isso já aconteceu no passado. Agora, e se der certo? Né, nós podemos ampliar. Senador Irajá, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado também pela oportunidade. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está no nosso site, senado.leg.br/tv, e também no nosso canal no YouTube. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta o programa e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica.